Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês a respeito do meu podcast, o Maestria da Mente, que vai ser lançado no dia 7 de setembro, com uma entrevista que eu fiz com o cientista cognitivo Nafis Hamid. É uma entrevista muito interessante sobre como funciona o cérebro de uma pessoa radical. E o cérebro de uma pessoa radical pode ser qualquer tipo de pessoa que já tenha se envolvido com alguma atividade extremista, como pessoas que já se alistaram e participaram de atividades do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, ou até mesmo pessoas que acreditam em teorias conspiratórias, como o QAnon nos Estados Unidos. Ele vai falar também sobre como as pessoas pensam de maneira radical em relação à política, em relação à direita, em relação à esquerda, quais são as diferenças e as similaridades de pessoas que têm esses comportamentos que muitas vezes levam à violência, e vocês vão perceber que, apesar dos espectros políticos serem diferentes, eles são muito similares em relação ao comportamento e como o cérebro dessas pessoas funcionam. E esse é um tema muito interessante por conta do tempo que a gente está vivendo. A gente vai entender como uma pessoa radical ou que não negocia os seus valores, que são importantíssimos, que o Nafis chama de sacred values, ou valores sagrados, em relação ao espectro político, são valores muitas vezes inegociáveis. Se uma pessoa é a favor da liberação do aborto, geralmente essa pessoa tem um viés de esquerda, e uma outra pessoa que acredita que a pessoa não deveria abortar por conta desse princípio de direito à vida, uma pessoa mais conservadora, isso são valores inegociáveis. Inclusive, a gente consegue perceber, o Nafis fez esses experimentos e conseguiu perceber através de pesquisas em pessoas que foram escaneadas, né, tiveram seus cérebros escaneados através de máquinas de ressonância magnética funcional, como funciona o cérebro dessas pessoas em relação a esses valores que são inegociáveis. Ele vai contar também em relação a como funciona as características das pessoas, tanto de direita quanto de esquerda, sobre a violência. Será que existe mais violência na direita, na esquerda? Ou será que a violência ela faz parte de ambos os espectros políticos? É muito importante a gente saber sobre como o nosso cérebro funciona diante desse cenário que a gente está vivenciando agora, próximo das eleições, para a gente não se deixar manipular por um político ou por um espectro, por uma ideologia que seja tanto de direita quanto de esquerda, e que a gente consiga ter um pensamento crítico, ter um pensamento analítico. E olha que interessante, quando a gente tem esse pensamento analítico, o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, ele está muito ativo. Só que quando eu estou conversando com uma pessoa, debatendo sobre um assunto que é inegociável para ela, essa parte do cérebro responsável pelo funcionamento analítico e racional, ela meio que se desconecta, ela fica offline, e uma outra área do cérebro, que é o giro frontal anterior, ela fica muito ativa, que é a parte do cérebro responsável por esses valores inegociáveis, esses valores sagrados. Então, a pessoa para de pensar. E por isso que muitas vezes as pessoas falam, política e religião não se discute, futebol não se discute, porque tem muita emoção envolvida, são valores sagrados, valores que as pessoas não abrem mão. Então essa parte do cérebro fica muito ativa e a parte responsável pela racionalização e pelo pensamento crítico e analítico fica offline. A boa notícia é que aos poucos você é capaz de modular o seu comportamento e enxergar essa realidade de uma outra forma. Mas obviamente, se você tiver uma ideologia muito forte, acreditar que só você está certo, e que inclusive tem alguém que representa todos esses lados, todos esses valores que são sagrados para você, e que essa pessoa, apesar dos seus defeitos, apesar da corrupção, apesar de, sei lá, do que for, de peculato, de rachadinha, de mensalão, de petrolão, você achar que é melhor porque é ele ou aquela outra pessoa, você está escolhendo realmente uma pessoa através desse viés, que é um viés equivocado, deixando esse seu cérebro, essa parte que não racionaliza, que não tem o pensamento crítico ativo durante esses momentos, para escolher um candidato que são os candidatos que são os favoritos para vencer as eleições, que a gente sabe que ambos os lados não são flor que se cheire. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Dia 7 de setembro começa esse podcast com essa entrevista incrível com o Nafis Hamid, esse cientista cognitivo que já participou de diversos programas no Netflix, do Explicando a Mente, falando inclusive sobre pessoas que têm esses comportamentos radicais. E além do Nafis, eu entrevistei diversos psiquiatras, neurocientistas. A gente vai falar sobre saúde mental, sobre hipnose, sobre meditação, diversos temas muito interessantes e com os melhores especialistas do mundo todo. E esse conteúdo vai estar disponível no Spotify em inglês e também em português, e no YouTube em inglês e com legendas. Então você tem
a disponibilidade de escutar no Spotify e de assistir também essas entrevistas através do YouTube, algumas delas com legendas. Tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês querem saber mais sobre comportamento humano, neurociência e como ter uma qualidade de vida melhor, como o seu cérebro funciona, eu tenho certeza que você está no canal certo. Se inscreve aqui e espero que vocês gostem. Deixem seu feedback, deixem seus comentários. E até dia 7 de setembro, agora de 2022, para o meu primeiro episódio com o Nafis Hamid falando sobre o cérebro de uma pessoa radical. Encontro vocês lá.